Eu sou Jorge Gomes, esse é o canal J. Gomes. Inscreva-se nesse canal e que as minhas mensagens sejam produtivas para você. O presidente Bolsonaro, há pouco tempo, disse em uma entrevista o seguinte: só Deus me tira do cargo que ele me deu, só Deus me tira da presidência. Aí o embaixador chinês, que é comunista, que é ateu, que não acredita em Deus, respondeu em tom de deboche e em tom de desafio: quem é Deus? Você tem visto ultimamente o que tem acontecido nas notícias, no noticiário, o que está acontecendo na China? Tempestades, enchentes, chuvas, ventos fortes que estão matando centenas de pessoas, desaparecendo com outras centenas de pessoas, as cidades estão cheias, os metrôs estão superlotados, a cidade foi devastada. A Europa era um continente cristão que temia a Deus, que servia a Deus. De repente, a Europa se afastou de Deus de uma tal maneira que, se você perguntar lá, mais de 50% das pessoas não acreditam em Deus, vivem como se Deus não existisse. Se tornaram ateus ou ateias. E você tem visto também o que tem acontecido na Europa, enchente, tempestade, a mão de Deus tem andado sobre aquele povo, aquele país. Os americanos sempre se gabaram de ser um país livre, um país exemplo para o mundo. De repente o americano se rendeu ao comunismo, a esse povo que não acredita em Deus e que debocha de Deus. Os Estados Unidos está vendo uma onda de violência, de ataques, a mão de Deus também está passando sobre esse povo. Gente, ninguém debocha de Deus e sai vitorioso. Ninguém zomba do Senhor Deus e sai vitorioso. De Deus não se zomba. Deus é soberano, é criador. Não há razão para a criatura se levantar contra Deus. O que foi que Deus fez contra o homem que deixou o homem revoltado contra Deus? O homem tem se afastado de tudo aquilo que Deus estipulou por certo e tem tornado a coisa certa em coisa errada. A Bíblia diz: ai daquele que diz do certo errado, o do amargo doce. Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu planos, Deus estabeleceu metas e Deus vai cobrar a cada um de nós no dia determinado por eles. Você vive porque Deus permite, o teu ar vem da permissão de Deus. Se Deus determinar agora, você para de respirar, o teu coração para de bater. E um dia todos nós teremos que comparecer diante de Deus e prestarmos contas da forma como nós vivemos. Viver, você é um homem livre para fazer aquilo que você quer, porque Deus te deu uma coisa chamada livre-arbítrio, mas Deus é soberano para cobrar de você aquilo que você faz. Você vive da maneira que você quer e Deus te julga de acordo com as tuas atitudes. Deus te ama, Deus preparou o melhor para você. Não há razão para o homem se levantar contra Deus. Tudo o que o homem plantar, diz a palavra de Deus, isso ele fará. Não há motivo para o homem se rebelar contra o seu Criador. Jesus Cristo está voltando, muita gente não acredita, não sabe disso. E o homem, nós estamos vendo o último dia. A Bíblia fala que virá um homem chamado Anticristo, que ele vai ser pior do que qualquer ditador que esse mundo já viu. Ele vai proibir a religião e qualquer tipo de adoração a Deus. Ele vai querer sentar no trono de Deus e ser adorado como Deus. Vai proibir tudo e qualquer menção do nome de Jesus. A Bíblia chama ele de o Anticristo. Vai ser tempo de guerra, tempo de trevas, tempo de horror, como o mundo nunca viu antes. Mas antes que esse homem chegue, ele já tem preparado os seus caminhos. Com essa crise que tivemos agora de saúde, quantas igrejas foram fechadas, quantas pessoas foram proibidas de ir à igreja católica, evangélica, para cultuar e adorar a Deus. Quantas pessoas foram presas por essa razão. Existem países na Ásia, na Coreia do Norte, países por aí, que se você for pego com uma Bíblia na mão, você é preso. Existe lugar na Índia onde cristãos são mortos por pregarem a palavra de Deus. O mundo está se fechando. A palavra de Deus diz que todo aquele que quiser servir ao Senhor com fidelidade padecerá perseguição. Esse homem que virá, que é o espírito do diabo, é o anticristo, ele está preparando o caminho para a sua chegada. Amigo e irmão, Deus tem falado através da natureza, Deus tem falado através da política, Deus tem falado através da ciência, Deus tem falado através das pestes que tem acontecendo, Deus tem se pronunciado. E a palavra de Deus diz
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus está voltando e muita gente vai ser pega de surpresa. De Deus não se zomba. Tudo que Deus fez foi te dar a vida, te dar amor, te dar condições de ser feliz. Não há razão para que a criatura se volte contra o seu Criador. Deus é Senhor. Ele te dá limite, mas tudo tem um tempo. Tudo tem um limite. Vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer, basta, acabou, o teu tempo é esse. E você vai comparecer diante de Deus. E a palavra diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pare para pensar. Se teu coração parar de bater nesse momento e o seu corpo tombar em terra, quem estará diante da tua alma para te carregar? Os anjos do Senhor para te levar para a glória ou os demônios para te descer às profundezas do inferno? Pensa nisso, porque enquanto você está ouvindo esse vídeo, mas milhares estão morrendo ao redor do mundo. E muitos deles morrendo sem a salvação eterna, morrendo sem Jesus Cristo, porque nunca se importaram com a palavra de Deus, nunca deixaram que o sacrifício do Calvário impactasse a tua vida. Deus é uma realidade. Deus não é uma fantasia, não é um mito. E um dia todos nós compareceremos diante dele. Pense nisso, meu amigo. A coisa é mais séria do que você pensa. Quem está no inferno daria tudo para poder voltar e estar no teu lugar e ter uma outra oportunidade. Mas a palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que morrer, não tem segunda chance, não tem oportunidade, não tem reencarnação. É uma vez morto e depois disso o juízo. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe, abra o seu entendimento, abra os seus olhos espirituais para que você veja além da matéria e veja que Deus está agindo e que tudo está sob o controle dele, mas que ele tem um tempo marcado para tudo. O dia que ele disser basta, aí bastou. Pense nisso. Inscreva-se nesse canal, que o Senhor te abençoe e te guarde e que você tenha responsabilidade com a tua alma, porque ela é eterna. Quando você sair daqui, para onde ela for, é lá que ela vai ficar por toda a eternidade. Fique com Deus, em nome de Jesus.